Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, brasileiros e brasileiras, nossa singela homenagem a José Sarney, a pedidos. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de sexta-feira, 6 de dezembro de 2024. Sextou com aquele sentimento de que as coisas não mudam, né? Quando mudam, são bem devagarinho. Estamos de novo agora com aquilo que a gente já esperava, aquela conversa no Congresso de que as medidas podem ser desidratadas, as medidas do plano de contenção de gastos, né? Podem ser desidratadas no Congresso. Obviamente, como eu falava antes, aquela conversa mole do Arthur Lira de que existem pessoas no Congresso, deve existir mesmo, que esperavam por medidas mais amplas de contenção de gastos, tudo balela, no sentido de que, no fim das contas, o que está sendo negociado ali são as emendas parlamentares e ninguém quer ficar com o ônus de aprovar a contenção de gastos e não receber nada para poder dizer lá no seu rincão eleitoral, lá na sua zona eleitoral, que olha, eu trouxe esse dinheiro, etc e tal, que é para fazer o contrapeso dessa história de corte de gastos, porque político que é político não gosta de cortar nada, ele gosta de dar as coisas para o eleitor para poder receber em troca o voto e mais 4, mais 8, mais 12, 16, 20, quem sabe 50 anos na política recebendo dinheiro público e entregando ao povo o que aparentemente parece que é o que o povo quer, né? Afinal de contas, é o que ele recebe de feedback, né? Se você entrega algo e recebe voto por aquilo, é aquilo que você vai continuar entregando. Esse é o mercado da política, né? No mercado financeiro, obviamente, isso pegou mal, mas também não surpreende muito, não, tá? O que está acontecendo agora, de novo, as mudanças não acontecem todas de uma vez. Vocês lembram daquela conversa que eu falava do ganho de velocidade ali nas apostas para um aumento da Selic na semana que vem em 1 ponto percentual. Isso cresceu bastante. No dia 4 chegou a ficar empatado as apostas e aí eu estou falando das opções de Copom, né? Essas opções você aposta em qual vai ser a decisão do Copom na reunião seguinte, ou em algumas reuniões. E o que aponta hoje essa bolsa de apostas, vamos dizer assim, é que tem 50% de chances, segundo o mercado, segundo essas pessoas que estão lá apostando esse dinheiro, 50% de chances de um aumento de 0,75 e 40% de chances de um aumento de 1 ponto percentual na Selic, o que levaria a Selic dos atuais 11,25 para 12,25. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Copom mantém o 0,75 de alta, que já é uma aceleração. Porque o que a gente está esquecendo, que algumas pessoas estão esquecendo, é que a gente vem de altas de 0,50. Então 0,75 já é uma aceleração da alta e não há motivo, não pelo menos por enquanto, para você mostrar um Banco Central indicando algo parecido com um pânico, né? Sair de 0,50 para 1% é um movimento de magnitude muito ampla, mas vamos esperar até quarta-feira para ver o que acontece. E aí, além desse movimento do mercado apontando uma aceleração ainda maior no ritmo de alta do ciclo de alta de juros da Selic, você tem também mais bancões, grandes corretoras, olhando para a Selic terminal a 15% no ano que vem. Então, XP, JP Morgan, o Deutsche Bank, o Deutsche, inclusive, soltou um relatório dizendo que o Lula 3 é o Dilma 2 o retorno, né? Que
Quem me acompanha lá desde o antagonista sabe que eu falava isso desde o dia 1. Aliás, é, foi uma das minhas primeiras matérias que ganharam projeção nacional no antagonista, foi a história do Meirelles naquele boa sorte aos investidores que ele mandou numa reunião com o BTG. Muito bem. Então você tem essa mudança para para uma Selic de 15% e tem essa, essa expectativa aí, essa narrativa ganhando força de que o Lula dilmou, né? Então o sentimento tem piorado, mas lembrando que isso também no balanço das horas tudo pode mudar, né? Obviamente que se o pacote de corte de gastos é ruim, se ele não for aprovado é pior ainda, né? E pouca gente precifica ele não ser aprovado, até porque realmente as chances de ele não ser aprovado são muito ruins. Sobre o Copom, o bom dessa semana, dessa semana agora, é que, como tem a decisão do Copom na semana que vem, você tem algumas pesquisas que saem nessa época. Por exemplo, o BTG tem uma pesquisa pré-Copom com investidores, gestores e etc. 67 pessoas, não é muita gente. Normalmente o mercado financeiro tem poucas pessoas, né, nesse sentido aí de cargos mais altos, que são os que são ouvidos, né, decisórios, assim, cargos com nível de decisão. Então, 67 pessoas ouvidas, entrevistadas aí no questionário pré-Copom do BTG, e 80% delas, dos entrevistados, dizem que o cenário fiscal piorou muito da última reunião do Copom para agora, o que então explica a aceleração na alta dos juros. E 80% deles também acreditam que o dólar deve ficar acima dos 5,80. 35% acreditam em dólar acima de 6,10. 77% dos entrevistados também dizem que foi o pacote de corte de gastos que fez eles mudarem o cenário para a Selic. Tá? Então, o pacote de corte de gastos ser tão ruim quanto foi, tão aquém do que era necessário, que fez com que muita gente no mercado financeiro mudasse de posição. E aí, gente, ontem a ministra Tebet, Simone Tebet, falava: não, o mercado faz um desserviço para o país. O Rui Costa falou que o mercado está em conluio para prejudicar o governo Lula. Olha, vamos deixar de ser trouxa, né? Se é que essas pessoas acreditam nisso que elas estão falando, né? O mercado não está nem aí para o Lula, assim como não estava nem aí para o Bolsonaro, assim como não estará nem aí para o próximo governo. No mercado, o único raciocínio é: eu estou fazendo isso aqui para proteger o meu capital ou para lucrar com algum movimento. Quem dá as condições para que isso aconteça é o governo, com comunicação ruim, com a execução ruim de plano econômico, ou com planos econômicos ruins ou bons. E isso tudo vai refletir no mercado, porque ele olha para aquilo e faz uma assunção, né? Faz uma previsão do que acontecerá com a economia lá na frente. O que, que o mercado acha que vai acontecer com a economia lá na frente? Você vai ter um déficit nominal cada vez mais alto, porque os juros estão cada vez mais altos e a dívida não para de subir. E quando o juro fica mais alto, ajuda a dívida a subir mais ainda, que é aquela história da dominância fiscal, que eu já falei no Esquina Sucupira de uns tempos atrás. Mas se você tem déficits primários constantes, você obviamente vai aumentar a dívida. Por quê? Porque se você gasta mais do que aquilo que você recebe, de onde está saindo esse dinheiro? Como é que você está criando dinheiro? Você está criando dinheiro emitindo dívida, né? Pegando emprestado. Assim você consegue pagar, fechar a conta do seu mês, só que você está do outro lado aumentando o seu passivo. Então, não é muito difícil de imaginar. É obviamente só uma simplificação do que é a economia, a macroeconomia, mas é basicamente isso, né? Você vai ter aí pequenos detalhes,
para você colocar nessa conta, mas é basicamente isso. Então, assim, falar que o mercado joga contra, joga a favor é uma grande idiotice. O mercado não joga contra, nem joga. Ontem, inclusive, eu nem vou citar o nome aqui da pessoa, porque realmente eu sempre achei ele um idiota, e eu acho que, falando sobre economia, é mais idiota ainda, né? Que nem é o métier dele, mas um rapaz aí na televisão que dizia: não, eu não ouvi o mercado financeiro tão chateado assim na época do Bolsonaro, porque o Bolsonaro fazia isso. Claro que estava, sempre esteve, e não à toa, várias vezes o Paulo Guedes apareceu como bombeiro da situação. Não, vejam bem, o Bolsonaro não é tão maluco quanto parece, etc. Até ele falou isso, mas não é bem isso que ele quis dizer. Tomou um remédio, né? Então, para o mercado é simples. Você diz o que você vai fazer e eu te digo o que eu acho que vai acontecer. E tudo isso tem um preço. É basicamente isso. Então, o que a gente tem hoje é uma expectativa de que eu não acredito, tá? Que vai haver uma desidratação do pacote de gastos. Eu acho que ele passa do jeito que está. A PEC está um pouco mais difícil, que é onde está o BPC, super salários, etc e tal, mas vai passar também assim que, e a condição é só essa, haja uma promessa crível de que as emendas parlamentares vão funcionar de forma um pouco mais flexível do que o ministro do STF, Flávio Dino, deixou exposto lá na decisão dele. Tá? Enquanto isso, o mercado vai ver juros mais altos e dólar mais alto também. Hoje, não esqueçam, sai o Esquina Sucupira. Quem ainda não é assinante gratuito ali do nosso Esquina Sucupira, basta entrar aí no esquinasucupira.substack.com ou procurar no Google Esquina Sucupira. Nós somos o primeiro resultado para você acessar a nossa newsletter semanal que sai no finalzinho do dia de hoje. E hoje eu mudei um pouco o tema porque, e aí vou fazer um parênteses aqui, eu mudei um pouco o tema porque eu já vim acompanhando essa história do Bitcoin, etc e tal, mas na semana a minha esposa recebeu um recadinho do banco, do banco de uma conta corrente que ela tem, que falava sobre o Bitcoin, e aquilo me chamou um pouco de atenção, né? Porque não é uma coisa comum com os bancos, mas parece que eles aumentaram isso, essa essa recomendação, não é uma recomendação, mas um lembrete de olha como o Bitcoin subiu. E eu coloco um pouco da minha opinião, então, nessa newsletter sobre o Bitcoin. Juro que não é caça-clique, eu acho que é um serviço para quem me acompanha aqui, que eu sei que muita gente não é investidora de Bitcoin e não entende esse tipo de coisa, assim como eu mesmo não entendo muito profundamente como funciona aí o Bitcoin, mas eu entendo pelo menos como ele funcionaria como investimento. E minha opinião está lá, no Esquina Sucupira dessa sexta-feira. Não perca, um pouquinho diferente, mas eu acho que é um serviço aí para vocês entenderem sobre o Bitcoin e não ficarem só nessa história de olha, subiu 130% esse ano. Verdade, subiu 130% esse ano. Mas as coisas não são bem assim. É bom olhar um pouco mais no detalhe e vocês vão ver um pouco disso lá na newsletter. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bom dia a todos, bons negócios nessa sexta-feira, um ótimo fim de semana e a gente se vê na próxima segunda, se tudo der certo. Avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!